Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral. Muito obrigado porque você nos recebe na rádio ou na televisão, você acompanhando aqui as nossas boas conversas. No programa de hoje, a gente conversa sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro com a jornalista Leilane Garcia. A gente recebe também dois fenômenos da internet, a Alana Gabriele, do canal Cristão Declarado, e a jornalista, escritora e também youtuber, a Fabiana Bertotti. Olha, tô contando com a sua participação como sempre. Vamos anotar então todos os detalhes aí para você conversar comigo? novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra os nossos programas mais antigos, aliás, todos os programas do Departamento de Jornalismo nesse site. Nossas redes sociais, você pode curtir a nossa página no Facebook, saber tudo o que acontece com Identidade Geral, facebook.com/ntjornalismo. A gente está também no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Estou esperando a sua participação, quero saber inclusive quem você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral, tá bom? A gente pode atender aí o seu pedido. Entre os dias 5 e 21 de agosto, a cidade do Rio de Janeiro se transformou no palco do maior evento do mundo, os Jogos Olímpicos. Mais de 11 mil atletas disputaram 42 modalidades, na luta por, olha só, 2.102 medalhas, na primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul. E essa semana a cidade se prepara para receber novamente outro grande evento, os Jogos Paralímpicos. Eu converso agora com a jornalista da Novo Tempo que esteve no Rio de Janeiro acompanhando de perto a estrutura dos Jogos Olímpicos, a Leilane Garcia. Tudo bem, Leilane? Tudo bom, Wagner? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui, por favor, fique à vontade. Obrigada, o prazer é meu. Leilane, você estava lá no Rio de Janeiro fazendo a cobertura aqui para o jornalismo da Novo Tempo, você estava fazendo as entradas ao vivo no Jornal da Novo Tempo, falando sobre estrutura, notícias que chamaram a atenção, né? E também no Revista Novo Tempo, falando sobre estrutura e falando também sobre o legado que fica para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil desses Jogos Olímpicos. Me conta uma coisa, como é que estava o clima da cidade do Rio de Janeiro nesse período dos Jogos? Eu acho que a primeira palavra que a gente pode colocar é surpreendente. O Rio de Janeiro me surpreendeu demais. O clima, a gente ouvia pouco até o nosso idioma. Tinha gente de todos os cantos do país, se ouvia muitos idiomas diferentes. Eu acho que o Rio de Janeiro viveu um momento muito único, que a cidade inteira esqueceu um pouquinho dos problemas todos e focou na questão da superação, na questão do que a cidade ganha com tudo isso. Então estava um clima muito agradável. O Rio de Janeiro era um outro Rio de Janeiro, mais feliz do que geralmente o Rio de Janeiro é. A gente falou muito sobre segurança, né, antes de acontecerem os Jogos Olímpicos. Eu mesmo, aqui no Identidade, entrevistei um especialista em segurança pública. Existia um medo de acontecer algum crime, assalto, dentro da cidade mesmo. E a gente também tinha medo de um ataque terrorista, porque o mundo sofre esses impactos nesse momento. Esse cheiro, essa possibilidade da ameaça, era alguma coisa que se sentia? Você pintou um quadro muito bonito do Rio de Janeiro, mas lá em algum momento você se sentiu ameaçada? Antes de eu sair daqui, eu até brincava, falava assim, gente, eu tô com muito medo de ter algum ataque terrorista. Eu lembro, essa era a conversa ali na redação. Eu fui bem receosa, preocupada realmente pelo momento que o mundo vive, né? E a gente estaria com os holofotes todos direto no Rio de Janeiro, no nosso país. Então, quando eu cheguei, a minha preocupação era, eu preciso ver onde tem segurança. Em todo canto do Rio de Janeiro tinha segurança. Era muito visível, a gente via as pessoas do Exército paradas em os pontos turísticos, principalmente, com uma segurança muito mais reforçada. A gente via os veículos andando pela cidade do Rio de Janeiro, todos muito bem armados, muito bem preparados. Então, a sensação de segurança, para a gente que estava lá, né, como turista ou como pessoas que estavam trabalhando ou como os próprios cariocas, era de muita segurança, de que aquele cheirinho do terrorismo realmente não passou perto. Pelo menos eu não senti. Claro que devem ter acontecido situações que eu não vivenciei, né, de assalto, enfim. Claro. Porque é uma cidade como qualquer outra e a gente sabe que tem esse problema da segurança no Rio de Janeiro. Mas naquele momento dos jogos, nos momentos onde eu estava, eu fui em diversos pontos, uma aglomeração muito grande de gente. E em nenhum momento eu, pelo menos, presenciei uma situação de violência ou de agressão. E foi um momento que eu me senti realmente muito segura na cidade do Rio de Janeiro, diferente de outras vezes que eu já estive lá.
Agora, Leilane, eu tenho provas de um momento em que você se sentiu ameaçada. Você não está querendo contar aqui para mim. Vamos dar uma olhada. Um grande destaque da Olimpíada do Rio de Janeiro é o time de refugiados, que foi formado para representar um grande problema do mundo atualmente. E para terminar a nossa participação hoje aqui no Boulevard Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro... Olha, agora a gente tá achando engraçado. No momento que você tava ao vivo... Bom, você sabe que eu já te contei isso pelo telefone, né? No momento em que você tava ao vivo, eu tava na minha casa assistindo. E aí, aquele momento que você olhou de volta pro celular, eu acho que eu nem respirava. Porque eu falei assim, tá, e agora? E agora... Mas não deu um segundo e você voltou com a maior classe e elegância e continuou dando as informações. Como é que foi isso, Leilane? O que passou pela sua cabeça? Na verdade, o Brasil está querendo saber o que passou na sua cabeça nesse momento. Eu também fiquei sem respirar por um segundo, pode ter certeza. Foram 3 emoções, assim, de impacto. O primeiro foi, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Quem é esse cara? De onde ele apareceu? A segunda foi a raiva. Eu estou trabalhando, por que ele vem me atrapalhar? Poxa vida. E a terceira foi a vontade de gargalhar, né? Que situação, estou levando um beijo ao vivo aqui em rede nacional. Eu nunca imaginei, na verdade, fazer links ao vivo. Para mim é uma coisa muito nova. E você está em rede nacional, no momento olímpico, que o mundo inteiro está te vendo ali praticamente, tem a possibilidade de todo mundo te ver, e você viveu uma situação dessa. Gente, eu estou ao vivo, então eu tenho que seguir. Isso acontece em muitas emissoras, né? Tem casos que a gente já viu acontecendo nas maiores emissoras do país, e infelizmente, inclusive. Depois a gente até ri, como a gente está rindo dessa situação. Mas é tão ruim isso, né, Leilane? Porque, assim, talvez as pessoas em casa não saibam, mas quando você está entrando ao vivo, nesse caso, por exemplo, como a Leilane estava, é uma adrenalina, gente, muito grande. Então você está preocupado com a pergunta que vai chegar do estúdio, você está preocupado se você vai passar a informação do melhor jeito possível com o tempo que você tem. Tem a questão técnica, será que não vai acontecer nenhuma falha? Então é uma concentração do repórter muito grande, né, Leilane? Então é um crime a pessoa ir para lá e atrapalhar esse momento. É um desrespeito ao profissional, né? E foi muito invasivo, né? Uma situação... Um beijo é uma coisa muito particular que você dá nos teus amigos, nas pessoas que você ama. E o beijo se aproximou muito da minha boca. Então foi um momento que eu falei assim, meu Deus, a pessoa ela não teve a noção de que eu estou ali para fazer um trabalho sério, eu não estou ali brincando para me divertir. Então isso é muito ruim. E não aconteceu só comigo, acontece com outros repórteres, né, por aí no mundo afora. Mas é um momento que as pessoas às vezes perdem essa noção de respeitar o trabalho do outro. Certeza. Eu não vou invadir o seu trabalho para te dar um beijo ou fazer alguma coisa que te constranja. Só pela pura gracinha, Pois né? é. Mas, Leilane, parabéns, viu? Você saiu muito bem obrigada. da história, só mostrou profissionalismo, de Muito verdade. obrigada. Olha, vamos falar um pouquinho mais sobre estrutura. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, ele disse lá no encerramento dos Jogos que o Rio de Janeiro se organizou, se transformou e hoje a cidade do Rio de Janeiro, na verdade, é outra. Você viu essa transformação acontecendo? Sim, é uma transformação assim que ficou muito nítida, principalmente em diversas regiões, claro, mas ali no centro do Rio de Janeiro, acho que foi uma das mais marcantes. O centro do Rio era uma área cheia de pessoas usuários de drogas, bêbados, e com essa ideia, né, deles trazer os Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, aquela parte foi toda revitalizada. Então a gente tem ali o Museu do Amanhã, a gente tem o Boulevard Olímpico, que eu não sei se vai continuar chamando assim, mas foi uma estrutura que trouxe vida para o centro do Rio de Janeiro. Que era o centro histórico que era marginalizado, como você colocou pra gente. Exatamente. Então, é um outro lugar. É um outro lugar cheio de vida, onde os comerciantes ganham, onde as pessoas que vão visitar ganham, tem a vista linda ali para o mar. Sobre vista, antes ou depois é uma cidade que, olha, eu não sei se tem como concorrer com outra no mundo, né? A beleza que tem a cidade do Rio de Janeiro. Mesmo o transporte também, né, Leilane? Foi muito diferente. Teve a história do VLT, houve uma forma de ligação entre pontos específicos do Rio de Janeiro que facilitava o transporte dos turistas que estavam por ali. Teve o corredor transolímpico também, que passavam os ônibus BRT. Toda essa transformação trouxe mais mobilidade para a cidade. Trouxe. Até um dos meus entrevistados era um representante, o presidente da Federação dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro, e ele falou que o que fica
a mobilidade do Rio de Janeiro é muito positivo. Então, eu tive, inclusive, a experiência de andar nesses BRTs de um dos pontos até um dos parques olímpicos. Então, funciona de uma maneira muito ágil. Trechos que levavam 4 horas, hoje levam 40 minutos. Então, o Rio ganhou muito também com essa questão da mobilidade. E quando se ganha com mobilidade, se ganha sustentabilidade, porque as pessoas andam menos de carro, as pessoas usam mais transporte público. Então, é uma série de fatores, Até empregos, né? Até empregos. Inclusive, agora, durante essas construções, o Rio de Janeiro é uma das cidades com menor índice de desemprego, justamente por conta da geração de empregos que foi criado pela vinda dos Jogos Olímpicos aqui na cidade. Tomara que tudo isso não passe muito rápido, assim como vai passar esse momento olímpico que a gente viveu e está vivendo ainda por causa dos Jogos Paralímpicos, né, Leilane? Que isso possa ficar, possa se perpetuar. Sim, com certeza. A ideia é essa, né? Que a gente traga um evento, mas que não seja só uma competição que passa. Como você está falando desse legado todo, como é que você viu isso? Na visão dos especialistas com quem você conversou, mas também das pessoas nas ruas, realmente os cidadãos cariocas que você também conversou. Como é que você sentiu isso dos dois lados? Os dois lados é bem gritante a diferença mesmo, que os especialistas são mais otimistas. Os cariocas, eles estão otimistas devido a esse momento, né? Mas alguns ainda têm dúvidas por conta da desigualdade social que é absurda, né, no Rio de Janeiro. Então, muitos ainda têm dúvidas, eles acreditam realmente que tenha trago coisas boas, pontos positivos, mas que isso não transforma uma cidade cheia de problemas, mas que pode ser um passo para que a gente tenha o Rio de Janeiro cada vez melhor. E uma outra preocupação, além do terrorismo, da criminalidade que a gente tinha antes dos Jogos, era a repercussão que isso ia ter na imprensa internacional, né? Com os holofotes do mundo apontados para o Brasil, apontados para o Rio de Janeiro, como é que o mundo veria-nos através do olhar da imprensa? E foi tudo também muito positivo, justamente porque foi tudo muito tranquilo. Muito positivo, assim, a visão que a gente vê, assim, a gente observa as opiniões de outros jornais, né? Tudo muito positivo, elogios, agradecimentos, atletas, inclusive, assim, saindo daqui realizados e com uma impressão de um Brasil que muitos não tinham, né? Claro. Tinham daquela visão da criminalidade, enfim, de todas as dificuldades que a gente ainda tem, mas acho que os Jogos Olímpicos deixam um legado não só de mobilidade, estrutura, mas também de crescimento e otimismo para como a gente é visto no cenário internacional. Só ficou feio mesmo para o nadador americano, né? Feio demais. Para o Brasil ficou tudo demais. muito tranquilo. Pois é. Leilane, a gente começa agora os Jogos Paralímpicos. A gente não tem, obviamente e infelizmente, a mesma perspectiva de público, né? A gente não vai ter o mesmo público assistindo, nem a mesma cobertura da imprensa. A imprensa não vai dar o mesmo nível de atenção que dá para os Jogos Olímpicos, mas nós temos grandes atletas disputando as medalhas no espírito olímpico e tentando se superar mais uma vez, já que eles precisam de tanta superação na própria vida, no esporte isso também acontece. Acredito que a gente não vai ter grandes surpresas e vamos ter um grande evento também, né? Sim, vamos ter um grande evento. A estrutura está montada. Acho que o primeiro impacto, né, daquilo de como é que vai acontecer, acho que já passou. Então agora é hora da gente de ter calma e fazer um evento tão bonito quanto, ou até mais, né? Porque eu acho que a superação dos Jogos Paralímpicos ainda é maior do que os Jogos Olímpicos. Toca o coração da gente, Toca o coração demais. Que a gente possa torcer por esses grandes Muito. heróis aí. Leilane, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando como jornalista, que você consiga produzir os materiais tão especiais que você sempre produz. E muito obrigado por ter vindo aqui e contado um pouco da tua experiência e da tua visão nesse período lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer enorme. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai fazer uma parada rápida pro intervalo. Na volta, a gente recebe a youtuber Alana Gabriele, do canal Cristão Declarado. E ainda hoje tem a Fabiana Bertotti aqui no Identidade Geral, hein? A gente volta em instantes.